Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica. E para você que já está me acompanhando, esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos que nós estamos fazendo da análise de estudos deste livro aqui, que é um livro super importante e muito interessante, que chama Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, do Stephen Arroyo. Esse vídeo, essa série de vídeos é uma série que tem a intenção de a gente estudar astrologia, pegar uma obra como essa aqui e estudar melhor a astrologia para poder compreender como essa mecânica, essa ferramenta funciona, tentando sair um pouco dos estereótipos que a gente tem no dia a dia, né? Dessas coisas muito superficiais que a gente encontra de montão, é montão mesmo, no YouTube, no Instagram, TikTok, nossa, quantidade de coisa. Olha, sério, me dá uma preguiça de assistir essas coisas assim que eu só assisto coisas de astrólogos muito específicos. Esse monte de gente que tem, pior que tem gente que tem tipo 200, 300 mil seguidores no YouTube e só fala bobagem, é impressionante. Bom, vamos lá para o nosso estudo. Essa primeira parte do livro que a gente está fazendo, que a gente está interpretando, é uma parte que é um tanto quanto filosófica, né? Porque o autor, o Arroyo, ele vai pegando várias citações de várias personalidades fora do meio astrológico, cientistas, filósofos, psicólogos. Ele usa muito Jung, inclusive a primeira parte que a gente vai estudar desse ponto aqui é uma citação do Jung, e ele vai trazer essas ideias como fundamentação do porquê que a astrologia funciona, né? Como que a gente vê a astrologia funcionando mecanicamente no nosso dia constantemente, a gente nem sabe disso, né? E principalmente tentando combater aquele velho argumento que a gente vive dando de frente aí, que é: a astrologia não está comprovado pela ciência, não funciona. Funciona sim, a astrologia tem sua própria linguagem, a sua própria teoria, seus próprios fundamentos e que não dependem da aprovação do Deus científico para funcionar. Se você não acha que isso é verdade, experimenta. A maioria absoluta das pessoas que falam que a astrologia não funciona nunca fizeram um mapa, nunca fizeram um trabalho com um astrólogo sério, com uma astróloga competente, que vai ler aquele mapa para a pessoa junto com ela, tentando fazer a conjunção dos conceitos astrológicos com o contexto da vida da pessoa. Se a gente se baseia a nosso conceito sobre astrologia e, diga-se de passagem, sobre qualquer coisa nessa vida, sobre a opinião de uma outra pessoa que olhou para aquilo e não gostou, sem experimentar como uma realidade, nós temos um conceito potencialmente equivocado. Então, não entende como a astrologia funciona? Não acredita nisso? Faz seu mapa, faz as suas previsões, experimenta de verdade como esse negócio funciona, em vez de ficar baseando a sua opinião em coisas, baseando a sua opinião sobre a opinião do outro, que o outro nunca fez nada. É uma opinião sobre nada, né? É um achismo, assim como falam que a astrologia é. Bom, nesse ponto aqui, ó, a gente vai entrar na parte 4, ou no item 4 da primeira parte do livro, que chama Arquétipos e Princípios Universais. E aqui a gente vai discutir algumas coisas bastante significativas e importantes, e a gente já abre aqui falando sobre uma passagem sobre o Jung, que é bastante interessante, que diz assim: basta dizer que, mais do que qualquer outro, Jung mostrou, além de qualquer dúvida, que os principais agentes motivadores da vida presentes na psique individual e os padrões psicológicos globais presentes em culturas inteiras são manifestações de fatores arquetípicos da psique humana. Esses arquétipos são essenciais na camada psicológica da vida. Jung chama esse substrato psíquico de inconsciente coletivo, mais conhecido como Netuno ou Casa 12. E descreve os arquétipos como princípios universais que são a base e a motivação de toda a vida psicológica individual e coletiva. Em ambas, astrologia e mitologia, esses princípios universais constituem o principal campo de estudo, sendo que a diferença entre elas está no fato de que a mitologia dá ênfase às manifestações culturais dos arquétipos em vários planos, enquanto a astrologia utiliza como sua linguagem os próprios princípios essenciais, para poder compreender as forças e as configurações fundamentais presentes
tanto na vida individual quanto cultural. O que quer dizer essa história toda? Jung fala muito disso e outros psicólogos e filósofos também, onde uma das coisas principais, talvez a principal ferramenta que a gente necessite na nossa vida é uma história. É uma história de herói, né? Que são as mitologias. Né? A nossa história é uma história de herói, é uma história de desenvolvimento do herói. E que pode ser muitas vezes frustrante, porque a gente está acostumado com histórias do herói que duram 2 horas, que é um filme, né? Ou agora 8, ou 10, ou 16 horas, que são séries que a gente vê. Mas é uma história de desenvolvimento, onde você tem ciclos muito bem marcados. Esses ciclos marcados são muito bem explicados, conceituados pelo Joseph Campbell, que escreveu O Herói de Mil Faces, que é o caminho, a jornada do herói através de várias etapas muito bem definidas, quais as características dessas etapas. A nossa história de vida é projetada em cima disso. Então a gente tem alguns objetivos, a gente tem alguns desejos e algumas projeções na vida, porque eu quero me tornar o herói da minha própria vida, com várias situações emocionantes e superação de desafios e de conflitos. E através dessa busca é que eu vou me sentir mais em sintonia com a minha essência. E isso tem várias expressões diferentes, né? Então, quando a gente pega e avalia todos os símbolos astrológicos e transfere isso para dentro das realidades, tanto de uma civilização quanto de um indivíduo, a gente consegue entender quais são as fases e os ciclos em que aquela pessoa está vivendo dentro da própria história do próprio herói. Então a gente vai entender ali num ciclo de Saturno, num ciclo de Plutão, ou no mapa natal, a gente entender onde que está o nosso grande medo, que é o nosso grande arqui-inimigo, onde que está a nossa verdadeira força, onde estão as nossas ferramentas de luta contra o mal interno. A hora que a gente entende essas coisas, a gente consegue utilizar essas coisas de forma consciente, assim como mais para baixo ele diz aqui, ó. Deixa eu ver se foi nessa parte ou mais para frente. As pessoas sempre precisaram ter um modelo de ordem e crescimento para guiar a sua vida coletiva e dar significado à sua experiência individual, que é exatamente isso. Você pega uma história, seja ela qual história que for, seja a história de Buda, a história de Cristo, ou histórias da bruxaria, histórias da mitologia, ou histórias do nosso dia a dia, do mundo contemporâneo, de pessoas que estão ali em relevância no nosso contexto, e a gente tenta se espelhar nisso e construir a nossa realidade através disso. Quando a gente usa a astrologia, a gente vai entender qual que é o tipo de comportamento que eu tenho que ter, de tipo de ferramentas que eu tenho que ter para poder consolidar a minha viagem através desse mundo, através dessa experiência de existência tão complexa, né? E o Jung, e muitas vezes esses símbolos e esses desejos não são totalmente conscientes. A gente assimila algum tipo de informação, a gente começa a viver algum tipo de informação ou de desejo nessa vida que não é totalmente o nosso desejo, é uma coisa que é um tanto quanto automática, né? A gente tem medos, desejos, vontades e alertas dentro da nossa mente que não são necessariamente conscientes. E através dos estudos de muitas décadas, o Jung percebeu que talvez muitas dessas informações sejam transmitidas através das gerações. E quando a gente nasce, nós somos nutridos, a gente recebe essas informações de milhões e milhões e milhões e milhões de gerações atrás. Esse inconsciente coletivo faz parte do que a gente sente de manifestações dos grandes símbolos e arquétipos do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo bem bobo? Mesmo que você nunca tenha visto uma cobra na sua vida, nunca. Se você nunca viu uma cobra na sua vida, na hora que você vê alguma coisa rastejando do seu lado, você assusta. E aí você sente medo daquilo. Isso numa primeira reação. Óbvio que depois, se você olhar para aquilo e vai pesquisar e vai se aproximar, você pode dominar aquela sensação. Mas o instinto primitivo, o instinto reativo, ele vem através
desses estímulos que foram colocados dentro da gente há milhões de anos. Nossos super, hiper, ultra ancestrais viviam nas árvores lá e eles viviam sendo jantados por cobras, né? Então a gente desenvolveu um sistema de alerta dentro da nossa essência que quando a gente vê alguma coisa rastejando, a gente dá um pulo, dá um susto, porque a gente sabe lá no nosso interior, em algum campo de consciência, aquilo lá traz a informação de que aquele negócio lá morde e mata. Então eu tenho que ter uma reação de fuga, uma reação instintiva de luta pela vida. Então eu vou tomar as minhas atitudes ali, tá? E quando a gente vai pensar na astrologia, a gente vê esses campos de informações de inconsciente coletivo passando por todos os lados. Tá ali dentro. A gente vai buscar aquilo de uma forma que não é tão racional. Por que uma pessoa tem tanto valor em comida, por exemplo, e outra pessoa tem tanto valor em literatura? De onde vem essa história, né? Então isso aqui está muito construído dentro dessa informação de um inconsciente coletivo. Aqui tem outra passagem aqui, ó. Em outras palavras, a astrologia pode ser vista como uma mitologia que pode ser usada conscientemente, que é exatamente isso que eu falo para vocês e para todos os meus clientes quando a gente faz mapa, quando a gente faz previsões, especialmente previsões, e faz um trabalho de terapia astrológica juntos. Absolutamente todos os pontos do mapa têm positivos e negativos e depende da nossa atitude transformar aquilo na melhor experiência possível, mesmo que seja uma experiência difícil. Então a gente tem a oportunidade de construir coisas sabendo que aquilo lá é um problema no nosso mapa. Em vez de eu evitar aquilo, eu vou começar a construir uma relação de superação com aquele ponto. Eu gosto muito de usar o exemplo de Saturno. Pouca gente gosta de Saturno, né? Fala, que Saturno que é chato, que não é divertido, que é cobrança, insegurança, é culpa, tá. Ele te mostra tudo isso, ele traz tudo isso, mas ao mesmo tempo, o Saturno representa o treino, a dedicação, o tempo de exposição a alguma coisa. Se você tem um aspecto difícil de Saturno com o Sol, com o Ascendente, com a Lua especialmente, você tem uma vida de experiências de culpa, de crítica, de medos e inseguranças. O que você tem que fazer? Você tem que olhar onde está Saturno no seu mapa, no signo, na casa e os aspectos que chegam até ele e fazer um esforço para conseguir dominar aquilo. Você vai se treinar naquela situação até aquela dificuldade ser dificilzinho. E depois, ok, dá para lidar. E depois, no terceiro estágio, você pode até falar, tá bom, lá vem aquilo lá de novo, eu já sei como agir. Então, a preparação é uma coisa que faz com que o medo e a insegurança diminua muito. E isso é usar a astrologia conscientemente, tá? Então, através do estudo do seu mapa natal, para sempre, você vai conseguir dominar as dificuldades. Se não dominar num nível de excelência, você pode fazer com que aquilo se torne menos dificultoso. E é uma coisa que é importante, porque você não vai conseguir refazer seu mapa, meu. Você não tem como nascer com outro mapa, apagar esse e fazer outro. É o que você tem, é esse. Então, você nesse sentido, você tem a opção de escolher qual caminho que você vai fazer. E aí, você pode ouvir de algumas pessoas assim, mas eu não sou dominado pelo destino, eu faço o que eu quiser. Eu não acredito em astrologia, porque a astrologia vem já com um destino programado, e se eu quiser usar outras coisas, eu quero poder usar. Já ouvi isso de clientes, assim, tipo, uma vez a pessoa falou assim, não acredito nesse negócio de astrologia, isso pode estar de brincadeira, isso aí é um jogo de palavras. Eu falei, não, a astrologia funciona de verdade, faz seu mapa. Não, eu nunca fiz, porque não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, acabou desconversando o negócio, né? Foi para um outro lugar, mas aí a pessoa mais tarde falou assim, não, porque aí para fazer alguma coisa eu tenho que me programar, não dá para ser nada espontâneo. Aí eu já sabia que ela tem o Sol em Virgem. Aí eu dei risada, né? Eu falei, nossa, então a astrologia realmente não funciona, né? Você está falando para mim que você só faz alguma coisa se estiver planejada e programada porque você tem o Sol em Virgem. Aí ela falou assim, não, porque você está escolhendo exatamente essas palavras. Eu falei um monte de coisa diferente aqui. Aí eu falei, maravilha, beleza. Então, haja como pisciano. Vai lá fazer as coisas aleatoriamente, sem se preocupar com ordem, com horário, com organização. Vai lá, faz lá. Aí o cara ficou olhando para minha cara assim. Falei, não é bem assim. Falei, lógico que não é bem assim, porque
Você nasceu com uma ferramenta e não tem habilidade para fazer o outro. Você pode até fazer o outro, mas você vai sentir muito desconfortável nessa pele aí. Bom, e aí mais para frente a gente encontra uma frase assim, ó. Na astrologia, cada indivíduo é considerado uma expressão completa, sem igual, dos princípios, padrões e energias universais. O zodíaco era considerado pelos astrólogos e filósofos da antiguidade como sendo a alma da natureza. Olha só que interessante, né? Porque a alma, quando a gente pega e analisa, você vê o que é alma. Alma é alguma coisa sem forma, ampla, gigantesca e conectada com a essência da vida. A alma é a própria manifestação do Criador ou da Criadora da vida, ou pode ser ambos, né? Quando você analisa isso, você olha para essa astrologia e você olha que a fonte de informações está vindo de lá de fora, isso está vindo de alguma coisa muito grandiosa, divino até, e vai ser incorporado de alguma forma. Então é a expressão da natureza, da alma da natureza, da energia da própria natureza colocada dentro de um ser humano e se expressando através disso. Eu acho muito incrível essa conexão que as pessoas, os antigos, faziam com a relação da natureza, da expressão da natureza com a astrologia. A ciência de hoje aceita como instrumentos úteis as impressões digitais, as cardiografias e encefalografias, coisas estas que são todas elas manifestações relativamente incomparáveis de ritmos de energias humanas. O que quer dizer? Que você tem o seu coração, a sua mente, os seus dedos completamente individuais e sem comparação. O mapa astrológico no nascimento é o gráfico através do qual o cosmos, ou o todo maior, nos permite compreender suas energias e ritmos, particularmente a maneira como elas operam em cada indivíduo. É aquele negócio, né? Outro dia eu estava pensando, eu vivo dentro da minha cabeça, eu vivo criando conflitos com pessoas que não gostam de astrologia para poder melhorar a qualidade dos meus argumentos, né? Mas aí eu pensei um negócio muito curioso outro dia. A pessoa chega para mim e fala assim, não, a astrologia não funciona, porque eu sou de Libra, eu sou de um jeito, aquele lá é de Libra, é de outro jeito. Então não funciona, né? Cada um tem o seu negócio. Aí eu tenho que explicar que, claro, meu amigo, você nasceu num dia, a pessoa nasceu no outro. Você tem um ascendente, você tem uma lua, são coisas diferentes. Não, mas e gêmeos? Tem gêmeos que nasceram no mesmo lugar e não tem um comportamento igual. Aí tem que explicar, não, meu amigo. Porque você tem visões diferentes, experiências diferentes. Basta a pessoa ter 1 segundo de desvio de olhar para um lugar diferente que ele vai começar a ter uma visão de vida diferente, vai se expressar de forma diferente. Mas a base, a forma de captação daquela informação vai ser similar, mas ela não vai ser igual. Mesmo porque eu tenho um coração, você tem um coração, a outra pessoa tem um coração. Isso não quer dizer que a gente é igual, mas a gente tem o mesmo órgão. Então, não é assim também, né? Vamos deixar de ser tão radical com algumas observações, porque aí é só ficar se pegando muito no superficial para falar que outra coisa não funciona. Aqui tem uma outra passagem bastante interessante que ele fala: se não podemos conhecer essas realidades conforme elas são, pelo menos podemos compreender como elas funcionam e o que elas significam para nós, recorrendo ao estudo da única ciência que trata de tais forças, a astrologia. A realidade é assim, o que a gente entende por realidade? Aí, nossa, aqui vai entrar numa discussão super comprida, então eu vou resumir. A realidade está no olho de quem enxerga. Quando a gente olha no mapa natal e a gente está traduzindo o mapa natal para uma pessoa, eu estou pegando é como se eu estivesse pegando aquele mapa e colocando na frente dos meus olhos e contando o que eu estou enxergando. Só que o que eu estou contando, que eu estou enxergando, é a minha visão daquela vida. E aí eu tenho que ter isso relacionado com a outra. A outra pessoa tem que me falar, não, eu enxergo isso desse jeito, ou eu não enxergo isso de uma outra forma. E aí eu vou adequar a minha visão com aquilo e explicando como aquilo aparece para mim. E é por isso que é um problema muito sério você fazer mapa por escrito.
você receber mapa por escrito, você receber áudio do seu mapa. Porque isso aqui funciona, vai se aplicar no seu dia a dia? Vai, mas não de uma forma completa, isso não traz soluções. Principalmente texto, cara. Vocês já me ouviram falar isso 1 milhão de vezes. Quando eu vejo texto de mapa natal, eu fico louco da vida. Porque isso não é astrologia. Tá bom, isso é astrologia conceitual. Não é astrologia de verdade da vida da pessoa. Essa visão da realidade é completamente individual. E a gente só consegue entender como aquele mapa funciona se a pessoa que é proprietária, entre aspas, daquele mapa, participa da conversa. Senão, cara, não funciona, não vai rolar, tá? Jung, disse que usou muito astrologia, especialmente com pessoas com as quais tinha um entendimento difícil. Como sou um psicólogo, aqui é uma passagem bastante interessante também. Como sou um psicólogo, estou principalmente interessado na luz particular que o horóscopo derrama sobre certas complicações existentes no caráter. Nos casos de diagnóstico psicológico difícil, eu normalmente providencio um horóscopo para poder ter um ponto de vista partindo de um ângulo inteiramente diferente. E digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos de que outro modo eu não teria sido capaz de entender. Isso aqui foi de uma carta para o professor Raman, em 6 de setembro de 1947. E mais para frente o Jung ainda falou numa entrevista. Podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga, super. A astrologia consiste de configurações simbólicas do inconsciente coletivo, como a gente falou lá atrás, né? Aquelas informações que vêm sabe-se lá de onde, que é o assunto principal da psicologia. Os planetas são os deuses, símbolos dos poderes do inconsciente. Maravilhoso isso aqui. E isso aqui é uma coisa que eu uso muito no dia a dia do meu trabalho com meus clientes de terapia astrológica. A gente encontra muitas situações recorrentes das vivências de cada um. Então você tem clientes com depressão, você tem clientes com TDAH. Nós estamos pegando muita gente com TDAH, mas muita gente. E você tem pessoas que são obsessivas, compulsivas, você tem pessoas que têm até uns quadros de psicopatia, tem maníacos, não no sentido absurdo, super drástico das coisas, né? Mas tem essas dificuldades. Tem pessoas com quadros físicos, né? Com dores físicas, com problemas físicos que ninguém acha a solução. Tem pessoas que têm muita dificuldade de conseguir construir coisas, que são super frustrados na vida porque não conseguem criar objetivos táteis. Enfim, tem um monte de coisas, muitas coisas. E toda vez que a gente olha para isso, à medida que a gente vai avançando nessa análise, você descobre que um determinado quadro ou um diagnóstico psicológico, né, você dá um nome para essa situação que o cliente vive e você vai analisar o mapa, você encontra um padrão de comportamento. Então, por exemplo, eu estou para fazer um vídeo para vocês de TDAH. TDAH é um negócio que está super na moda também, né? Assim como teve depressão uns anos atrás e teve síndrome do pânico, todo mundo tem esse negócio aí. Mas as pessoas que realmente têm um negócio super avançado, elas têm alguns componentes no mapa que são muito específicos. Por exemplo, participação muito intensa e negativa de Urano, de energias de Virgem, de Capricórnio, Mercúrio retrógrado, Aquário, Gêmeos. Né? Tem uma participação desses planetas que fazem com que eles acabem entrando nesse quadro de TDAH. Assim como também tem depressão, assim como também tem comportamentos obsessivos, como também tem pessoas que têm problemas sexuais. Então, cada pedaço do mapa tem uma conexão com algum distúrbio psicológico que a gente tem. E o distúrbio não precisa ser aquele monstro de distúrbio, né? Pode ser algumas coisas que recorrentemente aparecem na nossa vida. Todos os mapas têm isso e a gente consegue encontrar a conexão desses símbolos psicológicos com o que existe dos planetas, da configuração do mapa. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque se a gente descobre, entre aspas, ou a gente identifica que aquele comportamento planetário está causando esse tipo de coisa aqui, a gente une
essas informações e desenvolve um trabalho no sentido de melhorar a relação que você tem com aquilo. Existem várias ferramentas diferentes e exercícios diferentes que a gente pode fazer relacionando os planetas com os nossos problemas. Só que, mais uma vez, não é mágica. Isso não é mágica. Depende do esforço do indivíduo, depende do desejo que ele tem de constituir uma vida diferente, da obstinação, da força de vontade, da disciplina que ele consegue colocar dentro de algumas coisas. Mas sabendo que cada um tem uma forma diferente de atuar, cada um tem um tempo diferente de resposta. Em alguns momentos você vai ter resultados excelentes, em outros momentos você vai recuar e cair de novo em processos antigos. É normal que isso aconteça e a gente tem que trabalhar para diminuir o espaço que isso acontece. Beleza? Então essa aqui foi a análise do quarto item. E o quinto item, nós vamos entrar. O quinto item é um pouco mais curtinho. Não é não. O quinto item é bem maior. O quinto item tem um negócio que é bastante interessante, que o quinto item vai ser abordagens da astrologia. Aí ele explica algumas abordagens e tal, mas tem um negócio que é muito interessante, que a gente vai desenvolver. Então o próximo vídeo também vai ser bem comprido, que é isso aqui. É uma tabela. Acho que vai ficar ruim a luz aqui. É uma tabela onde a gente vai ter o signo e a gente vai ter a estação no sentido de como que aquele signo se desenvolve, qual que é a ação dele e a correspondência psicológica que existe dentro disso. Então isso aqui provavelmente eu vou ter que dividir em duas partes o próximo vídeo, porque essa tabela é muito, muito importante no sentido psicológico das coisas. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo.